Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Congresso Brasileiro de Cultura, né? Então, com muita honra, faço parte aqui como mediador dessa mesa. Saúdo a todos que estão com a gente. José Carlos, por favor, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bom, João? Tudo certo, tudo tranquilo já. Apostos aqui para a gente começar esse segundo momento aqui desse debate de hoje aqui no Congresso Brasileiro de Cultura. Vamos chamar já, inclusive, os debatedores? Pô, tá tudo certo. Já estamos aqui, vou chamá-los aqui, tá? Ok. Para compor essa nossa mesa, José Carlos, a gente gostaria de trazer aqui, convidar o Gender Lobato, presidente do Boi Bumbá, Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso. Presidente, muita honra que eu esteja aqui com a gente. Também o Hamilton Tatu, presidente nacional do CONACT, Confederação Nacional das Quadrilhas Juninas do Brasil. O Naldinho Flores, que é presidente da Companhia Paraibana de Cultura Popular Porta do Sol, em João Pessoa, na Paraíba. E também o Marcelo Greuel, secretário de Turismo e Lazer e presidente do Parque Vila Germânica de Blumenau. Pessoal, muito prazer. Muita honra estar com vocês aqui nessa live, né? São pessoas que são militantes da cultura e que todos nós estamos passando por um período de muito desafio e também de muita oportunidade. Eu acho que esse é o nosso quadro, o nosso panorama que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Falar também não só dos desafios, mas também das oportunidades, como isso tudo pode ser reinventado. Eu gostaria de fazer esse início dessa primeira rodada, rapidamente, cada um se apresentando e de uma maneira bem informal, a gente falar sobre como é que a pandemia do novo coronavírus afetou ou está afetando o evento de cada um. A gente vai fazer aqui um esquema geográfico, né? Vamos partir do norte, vamos até o sul. Queria começar com o presidente da Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso, Gender Lobato, prazer. E lembrando que muita gente perguntou por conta dos bois, né, o garantido e o caprichoso, o presidente está representando os dois bois, o garantido está em processo de eleição e a gente sabe como essas questões são delicadas, então, de qualquer maneira, o presidente Gender Lobato está aqui representando os dois bois numa situação completamente atípica e a gente agradece a sua participação, presidente. Presidente Gender, você está ouvindo a gente, não? Está ouvindo, Gender? Eu estou ouvindo o José Carlos. Mas não estou ouvindo o João Gustavo. Estou ouvindo você. Perfeito. Perfeito, presidente. O senhor está me ouvindo agora? Agora o senhor pode me ouvir? Está me ouvindo bem? Eu vou fazer. Eu vou avançar com ele, então, que ele me ouve. Perfeito. Boa noite a todos, boa noite, Gender, boa noite, Hamilton Tatu, boa noite, Marcelo Greuel, né? Marcelo Greuel. É alemão, né, Marcelo? É Greuel, alemão. Greuel. É uma honra tê-los no Congresso e, para dizer a verdade, a gente vai fazer primeiro uma rodada de apresentação, né? Algo assim rápido entre todos, e aí vamos conversar entre todos, vamos bater um papo bem formal e começando contigo, Gender, né? Então, prazer tê-lo aqui e, né? E por favor, você começa a nossa mesa. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Eu quero primeiro agradecer ao convite, né? Muito obrigado ao José Carlos, ao João Gustavo. É um prazer muito grande participar com o Hamilton Tatu, com o Marcelo, desse grande debate. Saudação azul e branca a todos vocês, diretamente de Parintins, do nosso Boi Bumbá Caprichoso, aqui no meio da selva amazônica, nesse festival que está de luto, que não aconteceu, como muitas outras festividades pelo Brasil não aconteceram. Eu quero dizer que para a gente é sempre uma satisfação poder falar da cultura, poder falar do festival folclórico, poder falar do Boi Bumbá e principalmente poder trocar aí essas ideias incríveis, né, com todas as pessoas que fazem a cultura do nosso Brasil afora. Muito bom. Hamilton. Boa noite, Hamilton Tatu.
Boa noite, amigos. Boa noite a todos aí. O Jader Lobato, lá do nosso norte do país. Grande Marcelo. José Carlos aí. Eu sou Hamilton, mais conhecido como Tatu. Sou aqui do Distrito Federal. Hoje atual presidente nacional da FONAC, Confederação das Quadrilhas Juninas do Brasil. E como disse o nosso presidente, o Gender aí, também aqui um pouco triste por não ter feito, evidentemente, o nosso João, não somente em Brasília, como no Brasil todo, junto à CONAC Nacional. Então, assim, foi de grande tristeza para a gente, mas que a gente espera que momentos bons tipo assim, o seguinte, vai chegar. Por quê? Para nós que fazemos o movimento junino, para nós que somos quadrilha junina, independente do mês, nós fazemos os foguedos. A gente representa as festas populares através do movimento junino. Então, é uma satisfação de estar participando desse primeiro Congresso Nacional da Cultura. Então, a gente é uma honra da CONAC, que é a nossa Confederação Nacional das Quadrilhas Juninas do Brasil. Marcelo Grael, boa noite, né? Oi, boa noite a todos, boa noite ao Gender, ao Hamilton Tatu, ao Naldinho, enfim, ao José Carlos. Eu quero primeiro fazer um agradecimento aqui, até pelo convite, por ser representante, pelo que eu estou vendo, o único representante do Sul nessa mesa é de Blumenau, representando o Blumenau, na verdade. Mandar um abraço a todos, dizer que estamos aqui com 9 graus, né? Na serra já quase que a neve chegando perto aqui da cidade, enfim, mas logicamente num momento triste para a história da Oktoberfest, triste para a história do turismo de Blumenau, que nós na semana passada tivemos que definitivamente cancelar essa que é a maior festa de tradição alemã da América Latina, a segunda do mundo, só atrás da Oktoberfest de Munique. Mas, enfim, são desafios, são novos desafios, e a gente precisa buscar alternativas para esse momento, e é isso que nós estamos fazendo. E vamos aí, esse debate pela frente, aí, trocar experiências tão distantes, né? Nós estamos aqui no sul do Brasil, vocês aí no Amazonas, na Paraíba, enfim, vamos tocar essa mesa aí e buscar, talvez, soluções até, embora em eventos totalmente diferentes, mas buscar soluções em conjuntos aí para a gente poder tocar os nossos eventos para frente. Contigo, João. Quer avançar? Maravilha, quero avançar sim. Vocês me ouvem bem agora? Que eu tive um probleminha aqui. Vamos começar geograficamente, né? Presidente Gender Lobato, do Boi Bumbá Caprichoso. E pedir desculpa ao Marcelo Groel, eu pronunciei seu nome errado, peço desculpas. Tranquilo, estamos em casa. Não, mas pera um pouquinho, viu, João? Isso daí também é 2 anos de alemão que eu fiz, pelo menos para pronunciar o nome, né? Maravilha. Boa. Exato. Vamos nós aqui. Presidente Gender Lobato, o Festival Folclórico de Parintins, né, que é o maior festival folclórico do Brasil e uma referência não só na região norte, mas uma festa que atrai turistas do mundo inteiro para a ilha de Tupinambarana, né? A gente queria saber como fazer um balanço geral de como a pandemia afetou a festividade, tá? Especialmente com relação à realização do evento, mas também como vocês possibilitaram de alguma maneira ter os torcedores, ter os admiradores do boi junto de vocês. Como está sendo esse processo e como vocês estão se organizando para tocar o futuro? Na verdade, João, agora lhe ouço muito bem. A grande verdade é que todas as festividades do Brasil elas foram paralisadas. E a nossa festa, embora ela tenha o ápice durante as 3 noites de apresentação na Arena do Bumbódromo, nós temos aí um caráter social e econômico muito forte para Parintins, né? Somente no ano passado, a nossa festa gerou uma renda de 55 milhões de reais durante a semana do festival para a nossa cidade, e gerando aí cerca de 10 mil empregos, onde nós não temos uma indústria sequer em Parintins. A nossa indústria, a nossa fábrica é o folclore, é a arte mesmo, é o Festival de Parintins.
e para nós foi um prejuízo muito grande, e não foi só um prejuízo financeiro, mas foi um prejuízo também da arte, porque nós tivemos que paralisar as nossas festividades. O Amazonas foi um estado que logo no início já houveram muitos casos, né, de contaminação pelo Covid-19, e tudo aqui foi paralisado. Parintins sofreu bastante com isso. A gente teve aí praticamente 3 meses de um toque de recolher, que a cidade parava às 15 horas e só voltava a funcionar às 6 horas da manhã, e infelizmente isso aí afetou em cheio todos nós. A nossa festa, como todo mundo sabe, ela aconteceria em junho e não foi possível acontecer, gerando aí uma série de problemas, porque a gente acaba ficando sem a receita, a gente depende do festival para sobreviver, e quando eu digo a gente, não é só o Boi Caprichoso, o Boi Contrário, mas a cidade como um todo, enfim, toda uma cadeia de pessoas, de profissionais informais ou não, que dependem do festival. E para que a gente pudesse manter essa chama acesa, para que a gente pudesse manter o nosso torcedor conectado, para que a gente pudesse encurtar um pouco dessa saudade, nós criamos aí vários eventos através da internet, usamos aí o que a tecnologia nos oferece de melhor, usamos a internet para promover algumas lives, e graças a Deus essas lives elas foram um sucesso. A gente conseguiu aí deixar sempre o nosso torcedor, que é apaixonado pela nossa cultura, conectado com o Boi Caprichoso. A chama ficou acesa, fizemos programas semanais, mostrando um pouco das belezas do nosso rio, mostrando um pouco da culinária parintinense, mostrando um pouco do que é o nosso festival folclórico, e graças a Deus a gente conseguiu aí atingir um número razoável, significante de pessoas, e que conseguiu, né, deixar um pouco mais essa saudade distante. E agora estão todos na expectativa de que possa acontecer agora ou não o Festival de Parintins, e aí sim você conseguir trazer todo aquele público presente para Parintins de novo. Perfeito, presidente. Agora a gente, continuando na quadra junina, ou nas festividades juninas, né? Queria saber também do Hamilton Tatu. Hamilton, você que é um batalhador da cultura popular, também um batalhador da tradição das quadrilhas, etc. Queria saber de você como é que, por meio da Confederação, né, Brasileira de Quadrilhas Juninas, como é que vocês viram essa questão da pandemia, como é que se organizaram, se houve virtualização de eventos, ou seja, se vocês apresentaram eventos virtuais, como é que foi isso e como é que vocês estão fazendo para não deixar o pessoal dispersar? Como é que está sendo isso? Bem, primeiramente, boa noite mais uma vez a todos aí. É assim, a gente, quanto à confederação, a gente decidimos em si que, para a gente, o movimento junino, a gente se iniciou o nosso trabalho em janeiro. Na verdade, quando acaba uma competição, quando acaba um São João, exemplo, 20 de julho, porque o movimento junino no Brasil, ele não vive somente o mês de junho. Ele ensaia de janeiro a maio e dança junho e julho. Tendo em vista que o Campeonato Brasileiro ele é sempre início de agosto. Porém, quando você adentra numa esfera de janeiro a maio, ensaiando quadrilha junina, quando você chega no meio de março, por volta do dia 15, dia 20, você já tem comprado todo o seu material, todo o seu adereço, todos os seus pratos, você já tem mais ou menos 80% do grupo de quadrilha junina pronto. Mas quando apareceu essa pandemia, ela foi um choque que ela cortou. Foi um choque de gestão dentro desse segmento do movimento junino, que é o quê? Esse segmento da cultura, exemplo seguinte, hoje, do Brasil, que é o quê? Esse nosso terceiro setor. Lembrando que os grupos de quadrilha junina, eles estão nas cidades satélites, como eles estão no interior, como também dentro da capital. Então, assim, para a gente foi muito difícil ter que parar de fazer o nosso São João. A gente só veio acordar mesmo de fato por volta de final de maio, foi que a gente decidimos em si, vários estados, se organizar, sentar e falar que o quê? Não, então vamos então, é o seguinte, alguns estados vamos então promover algumas lives, falar sobre marcação de quadrilha junina, sobre casal de novo. Vamos fazer, exemplo seguinte, essa nossa interação, para que a gente mantenha viva essa nossa chama. Por quê? O movimento junino, ele tem grupo de quadrilha hoje, junina, para assim, muita gente pensa que só é você chegar, ver o grupo de quadrilha junina lá dentro, seguinte, organizado, só que não sabe todo o trabalho que é feito por trás daquilo ali. São grupos que tem mirim, pré-mirim, infantil, juvenil e adulto. Então, até você chegar dentro de uma competição dessa,
você tem todo um trabalho. Então, quando essa pandemia veio, ela deu esse choque que nos atrapalhou. Então, assim, mas como eu disse aqui no começo, o movimento junino, quem dança quadrilha junina, ele tá para fazer os folguetos, independente se vai ser agosto, setembro, por exemplo. Eu tenho um grupo de quadrilha junina aqui em Brasília, chamado seguinte, quadrilha junina Palmelado. A gente ensaiou até março, paramos final de março, abril, maio, junho, estamos até agora parado. A gente acredita ainda que essa vacina vai chegar e que em dezembro, pode ser no último dia, nós vamos fazer uma dança na nossa rua aqui dentro, como todo movimento junino nosso vai fazer. Hoje é um movimento junino que hoje tem cerca de quase 5 mil grupos de quadrilha junina espalhados por todo o Brasil. Já fomos quase 20 mil quadrilhas juninas, mas ano após ano esses grupos vêm se acabando. Essa nossa tradição ela vem ficando um pouco para trás, mas graças a Deus que ainda vem sobrevivendo. Então, assim, é um movimento que eu tenho dito que é o maior movimento organizado do Brasil. O movimento junino, ele é um dos únicos movimentos do país que ele gere trabalho o ano todo. Por exemplo, existe vários grupos de quadrilha junina que não é somente um grupo de quadrilha junina, é um instituto sociocultural que dentro das quadrilhas juninas, durante a manhã e a tarde, nesse contraturno da escola, esses grupos também têm aulas de balé, de judô, de junino. Então, assim, ele não vive só a quadrilha junina. Então, assim, no decorrer dessa nossa live aqui, vamos estar o seguinte, falando aqui do que essa nossa economia, exemplo produtiva desse movimento junino, gera para o país, exemplo seguinte, é para costureira, é por cenógrafo, exemplo seguinte, o coreógrafo. Então, é uma gana de amigos que depende como o estilo de forró da gente e que, por exemplo seguinte, é ser unido o destino aí, a gente não teve o que fazer. Então, são muitos companheiros nossos que ficou para trás. A gente fica um pouco chateado com muitas lives grandes que foram feitas com os grandes artistas, porém, nenhuma dessas lives grandes ela foi feita voltada para o movimento junino. Infelizmente, são muitas festas grandes que é feito Brasil afora, mas que são festas que, de fato, tinha que ter feito o seguinte, assim, teve estado o seguinte município aí que fez o mesmo São João com uma live grande, pagando para o artista, enquanto que nós, que somos o movimento junino, que somos as quadrilhas juninas, que de fato fazemos a coisa na terra batida para levar até os grandes centros, e que a gente representa de fato o São João, ficamos de fora. Você não viu um artista desse grande, que sempre ganhou dinheiro com o São João, fazer uma live, fazer isso. Não, essa live aqui ela é voltada para ajudar os grupos de quadrilha junina, como no norte do país, que graças a Deus ficou forte pra caramba. Quero dizer que o norte do país tem aí, exemplo seguinte, Manaus, que de onde o seguinte é o nosso presidente aí, tem a quadrilha, se eu não me engano, acho que Caipira na Roça, do meu amigo Márcio, que é de Manaus, que foi campeã em 2017. Quadrilha Etia Junina de Roraima, quem diria Roraima estaria no cenário do movimento junino, também o seguinte, é bicampeã brasileira de quadrilha junina. Então, é mais ou menos isso daí. Perfeito, Hamilton. Só lembrando que a gente está aguardando ainda o Naldinho Flores, ele está com um probleminha aqui na conexão, mas a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível. O Naldinho, que é da Companhia Pôr do Sol, Companhia Paraibana de Cultura Popular, daqui a pouco ele está aqui com a gente, somando aqui nesse debate que está justamente com esse intuito da gente ver a diversidade das festas populares e a diversidade dos eventos que acontecem e que estão sendo afetados pela pandemia do novo coronavírus. Agora passar a palavra para o secretário Marcelo Groel. Mais uma vez agradecendo, o senhor já fez um pequeno introito aí com relação à questão da Oktoberfest, né? Ela acabou sendo realmente cancelada para o ano de 2020, não é isso? Eu acredito que isso tem um impacto muito grande na economia da cidade. Queria que o senhor detalhasse um pouco mais com relação a isso e quais as possíveis saídas, né? Virtualização de eventos, etc. Bom, João, eu queria só contextualizar um pouquinho para que a gente entendesse o tamanho da Oktoberfest de Blumenau, né? Nós temos aí, como eu disse na introdução, a segunda maior festa de tradição alemã do mundo, né? Nós atraímos aqui quase 600 mil pessoas, mais da metade sendo turistas de todo o mundo, fundamentalmente do Brasil, mas de todo o mundo. Somos a maior festa alemã da América Latina. Enfim, é uma festa gigantesca que tem um impacto não só no turismo, não só na cidade de Blumenau, mas em todo o estado de Santa Catarina. É o maior evento de Santa Catarina. E, logicamente, ele tem um impacto
muito forte. Blumenau também é a capital nacional da cerveja, né? Que tem na cerveja, apesar de Oktoberfest está muito ligada à questão da cerveja, mas ela tem um viés mais voltado para a gastronomia, para a nossa gastronomia alemã. Aqui é muito forte essa gastronomia. Claro que a cerveja é um componente direto, que faz parte diretamente dessa festa, mas ela não é o foco central. Então, é uma festa de proporções, ela voltada para a nossa economia, ela tem um impacto de quase 240 milhões de reais na economia de Blumenau. Isso são quase 6 mil empregos que uma festa dessa geram diretamente aqui no Parque Vila Germânica, onde eu estou nesse momento, além de ser secretário de turismo. Eu sou presidente do Parque Vila Germânica, que é o organismo que realiza a Oktoberfest. E o cancelamento da Oktoberfest, só colocando, nós adiamos, a Oktoberfest naturalmente era no começo de outubro, dia 5 de outubro, nós tivemos que, em função da pandemia, buscar uma nova data para novembro, para o dia 11 de novembro, mas aqui, diferente de vocês aí, nós estamos aí saindo do pico do coronavírus, né? Nós saímos aí a questão de uma semana do pico, temos ainda numa situação grave na nossa cidade, o que nos impediu totalmente de realizar esse evento. Então, ele tem um impacto muito forte na economia da cidade. Nós temos aí quase que a totalidade dos hotéis de Blumenau e da região totalmente lotados com esse evento, as operadoras de turismo, enfim, ele causa e tem um impacto muito forte. Impacto também, eu tenho certeza, não é diferente em outros locais do nosso país, só que fundamentalmente a Oktoberfest impacta em vários outros eventos de grande porte em Blumenau, porque é a Oktoberfest que financia vários outros eventos, como o Natal de Blumenau, né? Como vários eventos de cunho social. Só para vocês terem uma ideia, para o FREMAD aqui, que é o Fundo de Apoio a Álcool e Droga, para o esporte, tudo isso é financiado praticamente com recursos da Oktoberfest. Então, por si só, dá para vocês sentirem o impacto de um cancelamento de uma festa desse tamanho, né? E nós estamos ainda saindo desse luto, vamos dizer assim, da não realização, dessa dor da não realização da festa, para buscar, logicamente, alternativas para esse momento difícil que Blumenau está passando. Como repito, estamos saindo do pico da pandemia, mas ainda estamos num estado bastante difícil, né? A cidade ainda não está totalmente aberta, ela vem sendo aberta aos poucos, e a gente imagina que, a partir de agora, vamos buscar outros caminhos para poder não deixar que essa data tão importante para o turismo de Santa Catarina, ela passe em branco. Nós estamos estudando várias outras formas de fazer com que ela aconteça, mas ainda muito embrionariamente. Perfeito. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o presidente Gender, já para essa segunda rodada, que é uma pergunta bastante pontual, mas que ela é muito, de alguma forma, preocupante, e que foi levantada um pouco na live anterior sobre carnaval, né? Existe a possibilidade de tanto Rio como São Paulo praticamente certo isso, de haver, praticamente certo, obviamente, dependendo da vacina e se tudo correr como está se esperando, né? Do carnaval acontecer no meio do ano, ou seja, ainda no primeiro semestre, mas ou talvez no iniciozinho do segundo, mas fora do período normal do carnaval, que é no início do ano. E, obviamente, nós temos profissionais, artistas de Parintins, que trabalham no carnaval. Como é que o Boi poderia reter esses profissionais lá, se já existe um plano para isso, como é que seria essa divisão com o trabalho do carnaval, já que teria essa mudança no calendário?
João Gustavo, foi uma pergunta excelente, porque era o que mais eu mesmo me perguntava logo que veio a pandemia e que nós pensamos inicialmente em transferir o nosso festival para setembro, naquela ocasião, e aí me preocupava porque os artistas, logo que encerra o festival, os artistas automaticamente já viajam para o sul do país, para o sudeste do país, porque a gente pensa que só tem o Carnaval de São Paulo e do Rio, mas na verdade tem outros carnavais pelo Brasil em que os artistas de Parintins fazem, e especificamente 95% desses artistas eles são oriundos da nossa escola de artes do Caprichoso e automaticamente do Boi Caprichoso, são do quadro do Boi Caprichoso. E isso era uma preocupação muito grande. E logo que veio essa preocupação, eu reuni os artistas e a maioria deles me assegurou que mesmo havendo divergência da data do Carnaval com o festival, eles vão optar em ficar em Parintins, por um simples motivo. Primeiro é a paixão que eles têm por Parintins, e segundo que eles não precisam se deslocar da cidade onde eles residem e ficar distante da família para fazer o Carnaval. Então, a gente vai ter aí um déficit de artista muito grande, muito embora Parintins seja um celeiro de artistas, é impressionante a quantidade de artistas que se renova a cada mês, a cada dia, mas a opção principal dos artistas será permanecer em Parintins. Então, nós não teremos essa dificuldade em fazer o festival, porque os artistas vão optar em ficar em Parintins, né? Obrigado, presidente. Gostaria de trazer agora uma participação do nosso chat aqui, uma pergunta do Dionei Furtado, né? Ele pergunta para o presidente Hamilton Tatu, né? Qual o diagnóstico do movimento junino hoje? E o que o CONAC tem como projetos para o movimento junino em âmbito nacional? Bem, Dionei, nosso presidente lá de Amapá, norte do país também. Bom, Dionei, é o seguinte, a questão nossa da CONAC tipo assim, de fazer com que essas nossas entidades estaduais estejam legalizadas como estão, fazer com que todos os nossos grupos de quadrilha junina também estejam legalizados para que possam buscar, por quê? Com a pandemia dessa, se antes dela o movimento junino já estava largado, já estava jogado, e ainda não era reconhecido ainda, infelizmente, em si o poder público, ele ainda não nos reconhece como um movimento organizado, mesmo sendo a maior tradição cultural do país, que é hoje os festejos juninos e o movimento junino. Então, a ideia nossa da CONAC é que, assim, foi nessa parada, tipo assim, fazer o quê? Buscar os ensinamentos com as nossas lives que foram feitas, fazer com que as entidades e os grupos de quadrilha junina se legalizassem, viesse para a legalidade, para estar buscando, a questão dentro dos seus municípios e dos seus estados, a questão da lei de incentivo, a questão dos chamamentos públicos, de fato viver um novo momento do ciclo junino. A gente, tendo em vista aí que você pega o seguinte, vamos botar aqui exemplo seguinte, como exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro teve em 2000, quer ver, mais ou menos uns 15 anos atrás, resumindo, 96, o Rio de Janeiro, vou falar só, exemplo do Felipe, amigo meu, que é o nosso diretor aí da Linquajota. Resumindo, você tem aí um Rio de Janeiro que em 96 tinha aí uma competição na capital que reuniu quase 600 grupos de quadrilha junina. Você chega 15 anos depois, você teve quase 600 grupos de quadrilha junina numa disputa nacional na capital, e hoje, 15 anos depois, você chega a quase 120 grupos de quadrilha junina em todo o estado do Rio de Janeiro. É inadmissível isso. E tendo em vista que em 2013 teve o Campeonato Brasileiro aí dentro, que foi em Seropédica, 2014 teve o Campeonato Brasileiro em Queimados, e o que a gente achávamos que iria melhorar, de fato fez por retroagir. Tivemos 2 competições a nível nacional, que é uma disputa muito grande da CONAC, para a gente escolher esse estado, e fizemos 2 competições no mesmo estado, achávamos que a coisa cresceria, e de fato a coisa parece que, exemplo seguinte, retroagiu. Então, assim, de fato, o que falta? De fato, falta o poder público, a política local e nacional, abraçar esse certame nosso, abraçar esse movimento junino nosso.
exemplo seguinte, falta uma lei, exemplo, no próprio Rio de Janeiro também, existe uma lei aí, exemplo seguinte, tipo assim, do patrimônio cultural do movimento junino. Está aí para ser, exemplo seguinte, sancionado e até agora não foi. Então, assim, a gente pede até essa ajuda aqui também, que possa, por quê? Esse movimento junino, eu me lembro que em 2019, ano passado, no dia do quadrilheiro aqui no Senado Federal, eu tive a palavra lá dentro, estava lá em cima, lá, frente do senador, e aí, quando eu cheguei, que eu subi, o pessoal falou assim, Hamilton Tatu vai falar um pouco desse movimento junino. Eu tinha toda uma tese na cabeça para me falar. Eu olhei o Senado lotado, eu falei, pô, daqui a pouco eu vou ter que adentrar essa porta que eu entrei, mas daqui a pouco eu vou ter que sair. Daqui a pouco toda essa ilusão que tem aqui, ela vai acabar. Aí, de fato, eu falei o que era verdade, que é justamente o que, exemplo seguinte, o que o nosso exemplo amigo Juclei tem dito aí agora. Aonde ele quer chegar? Ele quer chegar em dizer que, na minha palestra que eu dei lá no Senado, foi quase 10 minutos, eu disse que o movimento junino está na UTI. O movimento junino, não somente de Brasília, do Rio de Janeiro, ou qualquer estado, seja do norte, seja do... Não importa, o movimento junino está na UTI. Ele necessita de ajuda. Tem grupos hoje que se acabaram e queriam estar na atividade. Tem grupos que estão na atividade e não sabe se vai vir mais. E a preocupação nossa do exemplo seguinte, movimento junino, é que a gente tem medo que cerca de 30% a 40% dos grupos de quadrilha junino não venha nos próximos São João. Isso por quê? Porque, infelizmente, em quase todos os estados, em quase todos os municípios, quando é feita a festa junina, é uma festa junina que ela é 40% para as estruturas e 60% para as bandas grandes. Enquanto que o movimento junino, que são as quadrilhas juninas, que faz a cultura popular, que faz, exemplo seguinte, que é da base, que vem do terceiro setor, e que faz esse projeto social, ela fica para fora. Nela não chega um lanche, nela não chega um transporte para o grupo chegar até lá, porque quem dança quadrilha junina hoje, ele paga para dançar a quadrilha junina. Ele banca o seu traje típico, ele banca a sua passagem, ele banca a sua alimentação. Então está na hora do Estado em si abraçar esse movimento. O movimento junino hoje, ele está hoje principalmente nas periferias. Então, a diversão que hoje, exemplo seguinte, um jovem desse da periferia tem, é de dançar a quadrilha junina. Eu tenho dito que aqui em Brasília, onde eu moro, onde eu nasci e moro, aqui em Brasília tem aqui o carnaval, maravilhoso, grande. Porém, a não ser a Aruc, que é uma, exemplo seguinte, escola de samba aqui de Brasília, que é oriunda do Rio de Janeiro, todas as outras agremiações daqui, elas só vêm para o carnaval quando as quadrilhas juninas se organizam em blocos e vai fazer. Então, assim, eu acho que está na hora do poder público abraçar esse segmento nosso. É um segmento que mais cresce, é um segmento que, de fato, está na ponta, está onde o Estado não chega. Então, a diversão que nós temos é essa, é do São João. É inadmissível, exemplo seguinte, você chegar no centenário do Luiz Gonzaga e você não viu quase com uma bandeirinha em canto nenhum. Estão usando do São João, colocando um palco e colocam a banda e estão dizendo que aquilo ali é São João, quando na verdade não é. O movimento junino, ele é o maior segmento do país. Ele é o maior segmento organizado. Porém, falta o poder público adentrar. As quadrilhas juninas estão aí. Elas querem crescer. Então, assim, a grande maioria desses grupos hoje, a grande maioria tem o seu projeto social dentro da quadrilha junina. Só que queria ter mais, mas o Estado é um pouco omisso. Espero que com a Lei Aldir Blanc agora, esses grupos possam pegar de 3 mil a 10 mil reais, que é a parcela que ele pode, que é para ele sobreviver, para a gente não ter que ver 30% a 40% desses grupos saindo para fora. É como o presidente falou, é inadmissível que um carnaval, nada contra o carnaval, mas é inadmissível que um carnaval desse vai querer ser em junho e julho, quando, na verdade, é a hora do movimento junino, que ele faça em maio, que ele faça em agosto, mas se de fato vier essa vacina aí, o movimento junino ele vai estar em junho e vai estar em julho. Perfeito, presidente Hamilton. A título de testemunha, né, eu tive em 2015 em Portugal, em Lisboa, nas festas dos Santos Populares. O dia de Santo Antônio, padroeiro de Lisboa, é muito comemorado, muito festejado lá. É uma festa que tem as marchas populares, e essa festa tem um apoio total das 3 esferas de governo, esfera municipal e também na esfera federal lá, e também estadual do Condado de Lisboa. Então, tem todas essas questões aí que realmente o senhor levantou e que se torna muito importante, que é importante da gente
trazer para cá e que é fundamental a gente pensar essas formas de apoio. Acho que é para isso que a gente está aqui também, e uma forma também de todo mundo se conhecer, das festas se conversarem, porque nesse período o mais importante é isso, a gente também somos anjos de um asa só, né? A gente só voa mais alto se todo mundo estiver abraçado. Então, eu gostaria de passar agora uma pergunta para o secretário Marcelo Groel. Essa pergunta vem do Paulo Funk, também, que está aqui com a gente, e ele pergunta se o senhor acredita que é uma demanda reprimida em relação ao Oktoberfest. Se a gente pode esperar um Oktoberfest muito maior em 2021. O que é que o senhor acha? Bom, eu acho que a única solução hoje que eu vejo para nós sairmos desse momento difícil que a gente está passando, o turismo, na verdade, como um todo, em Blumenau não é diferente, está passando é a vacina. É a vacina que vai ditar o grande norte dos eventos Brasil afora, né? E é isso que nós esperamos ansiosamente para que aconteça o mais rápido possível. Temos acompanhado aí o desenvolvimento dessa vacina e só vejo ela como uma solução, se não definitiva, perto disso, para que a gente possa sair desse cenário difícil que nós estamos passando. Mas eu não tenho dúvida, eu tenho algumas divergências em relação a algumas pessoas que pregam um novo futuro, um novo normal na sociedade a partir da pandemia. Todas essas, e eu que tenho uma formação em marketing e história, todas essas situações que talvez essa seja a mais grave da nossa geração, né? Mas nós tivemos outros contextos históricos, nós vamos falar aqui do ebola na África, de várias outras doenças, ou mesmo situações do meio ambiente catastróficas, e nada disso se confirmou a partir do momento em que se passou esse momento traumático que nós estamos vivendo, que se viveu, né? Nós estamos falando aqui em desastres ambientais na Antártica, estamos falando em desastres do ebola na África, até o bug do milênio, aí se nós podemos falar, que teve centenas de livros, nada disso, dessas catástrofes que iam durar 20, 30 anos, se confirmaram. E não vai ser diferente também com o coronavírus. Nós vamos dominá-lo, nós vamos sair dessa... e não daquele clichê melhor, não, nós não vamos sair melhor, nós estávamos bem, o turismo, a Oktoberfest, os eventos aqui em Blumenau e no Brasil, vinha de um momento extremamente positivo, nós, em todos os nossos eventos, um acréscimo extraordinário de pessoas, as pessoas estavam motivadas, o turismo vivia um momento positivo, para que nós caíssemos nesse momento da pandemia a partir de março. Blumenau demorou a esse vírus tomar força, como em outros locais antes, ele chegou agora, tomou uma forma violenta, e isso fez com que nós tivéssemos que fazer o cancelamento da festa. Quanto a 21, a vacina é a solução, mas eu não tenho dúvida, o novo normal, ele não vai acontecer dessa maneira, como se tudo agora acontecesse de uma maneira diferente. A Oktoberfest vai voltar muito forte em 2021, se a vacina assim permitir, eu não tenho dúvida disso, Paulo, de que nós teremos uma festa, as pessoas precisam de estar juntas, não existe turismo virtual. Essa é uma invenção de que a gente, pela televisão, virtualmente, as próprias lives, o turismo é contato, o turismo é o in loco, o turismo é estar perto daquilo que a gente quer estar. E a Oktoberfest efetivamente uma grande festa. Nós não criamos cenários em Blumenau, nós já somos o cenário. Nós somos o cenário da tradição alemã, nós somos o cenário da gastronomia alemã, a nossa cidade é de 1850, colonizada por alemães, então nós não precisamos inventar cenários. Nós somos nós temos, claro, diferenças, muitas vezes pontuais em relação à tradição alemã, mas nós temos aqui uma festa que representa muito essa cultura da nossa cidade, ela não é uma cópia do que é feito em Munique,
não tenho dúvida que isso aqui não é uma cópia, nós aqui temos uma cultura clara de valorização da tradição, aqui se toca bandas com música alemã, elas vêm da Alemanha, são quase 70 grupos de Blumenau, nacionais, que vêm para cá, que tocam a música alemã. Nós aqui temos essa cultura, nós não temos outro tipo de música que não seja a música alemã. Então, é um turismo, é uma festa de uma experiência autêntica do que representa essa cultura alemã. Então, eu estou muito otimista com a saída disso. Eu acho que essa vacina vai vir rápida, ela é a única solução imediata para que a gente possa passar por esse momento difícil, e eu tenho certeza que a medicina nunca se mobilizou na sua história tanto como tem se mobilizado nesse momento para sair, para buscar essa solução, e essas festas que eu acredito que após a vacina vão voltar, sim, muito mais fortes, até porque nós, os seres humanos, nós precisamos desse tipo de interação social para que a gente consiga fazer com que essa carga emocional passe. Então, eu estou muito otimista em relação à vacina, em relação a esses eventos agora já em 2021. E a Oktoberfest, eu não tenho dúvida, como já é até hoje, nós estamos na 36ª edição. E ela, João, para você ter ideia, ela nasceu de uma dificuldade. Ela nasceu de uma enchente catastrófica em 1984, que destruiu a nossa cidade. E naquele momento, em que era um momento de que a gente voltasse para casa, voltasse para a dor dessa catástrofe que foi a enchente de 84, nós reagimos a esse problema, reagimos a essa catástrofe e criamos essa Oktoberfest, que hoje é uma Oktoberfest, como já disse, a segunda do mundo. E isso é o que nos faz ter esse alento, de que vamos superar, vamos passar e vamos ter uma grande Oktoberfest, eu não tenho dúvida, em 2021. Obrigado, Marcelo. E você jogou para a gente aqui, levantou uma bola fantástica, e aí eu vou pegar um gancho na pergunta do Felipe Patrizzi, que é também um produtor cultural, professor, e o Felipe, ele pergunta aqui, acho que é a pergunta que cabe a todos nós, mas principalmente graças a essa sua intervenção, Marcelo Groia, falando sobre a importância cultural das festas, né? E ele pergunta especialmente do Boi Bumbá e da festa junina, mas eu acho que isso é completamente extensível à Oktoberfest, porque é uma festa também de cunho cultural muito, muito forte e que representa uma parte do povo brasileiro também, né? E Gender, queria começar com você justamente sobre isso. Parintins, eu estive lá ano passado, em 2019, fui muito bem recebido lá nos Dois Bois, especialmente no Boi Bumbá Caprichoso, onde eu pude desenvolver um trabalho junto com vocês. E gostaria de testemunhar a importância de como o município, como o poder público, ele dá importância à questão da formação da criança, a inserção dos pequenos, sendo protagonistas da festa, participando ativamente, fazendo os bois mirins. A gente esteve lá com a Larissa Butel também, maravilhosa, pessoa espetacular, que nos recebeu tão bem nessa parte de formação da criança, e a educação completamente orgânica com relação ao festival. Queria saber o que vocês pensam a respeito disso. Primeiramente, Gender, como é que isso é trabalhado junto à escolinha de arte que tem lá no Boi Bumbá Caprichoso, e também junto com o poder público municipal e estadual. Gender, eu acho que você está sem áudio, seu áudio está mutado, tá? Obrigado. Pronto, consegui agora. Perfeito. Obrigado. Desde a década de 90 que nós, do Caprichoso, tivemos essa preocupação em fazer com que a arte pudesse se perpetuar. E nós criamos, naquela ocasião, a Escola de Arte Irmão Miguel de Pasquale. O irmão Miguel veio da Itália, estudou na Escola de Belas Artes, trouxe todo esse conhecimento para Parintins, né, junto com os demais italianos, junto com a igreja, com a diocese, que é muito forte em Parintins, e nós desenvolvemos, então, desde a década de 90, esse trabalho junto com as crianças. Parintins tem uma situação peculiar,
porque o Norte, por tradição, é um estado mais pobre. As riquezas são divididas de forma muito desiguais, e a nossa escola de artes, ela, além de formar inúmeros talentos, e o festival hoje praticamente todo é formado pela nossa escola de artes, são ex-alunos da escola de artes, o presidente do nosso conselho de artes foi aluno da escola de artes, foi professor da escola de artes, hoje é coordenador do curso de artes da Universidade Federal do Amazonas, enfim, mas a gente trabalha muito essa questão desde a infância. Nós temos uma toada que diz que desde criança eu brinco boi no caprichoso, e na verdade essa tradição ela passa de geração para geração. Eu aprendi, o meu amor ao boi nasceu junto com o que os meus pais me ensinaram, e da mesma forma eu já passo esse sentimento para os meus filhos, e assim vai continuando. E a escola de artes ela tem um trabalho fundamental, não só na formação das crianças, mas ela tem também um trabalho social muito grande. Nós temos um consultório odontológico. Nós, durante essa pandemia inteira, nós arrecadamos aí quase 30 toneladas de alimento, 20 toneladas numa live, e depois o governo do estado fez a doação de mais 500 cestas básicas. Enfim, nós aí conseguimos atender os nossos brincantes. Quando se pensa no festival, se pensa nos 3 dias de festa, mas na verdade o festival é mais do que uma festa. O festival é uma fonte de desenvolvimento para Parintins. Parintins não seria nada sem o festival. Não à toa que Parintins é a melhor cidade que tem no estado do Amazonas. Só perde para Manaus, exatamente por conta da força do festival. E aí nós temos inúmeros bois espalhados em Parintins, bois mirins, e a tradição é tão grande que nós temos hoje inúmeros bois espalhados pelo Amazonas inteiro. Então, aquilo que o secretário Marcelo falou é muito interessante, que não movimenta só Blumenau, mas movimenta também as cidades vizinhas. O festival tem esse poder de movimentar também as cidades vizinhas, de uma paixão, e aí a gente tem boi hoje em 30 municípios, pelo menos, e não são o boi caprichoso e o boi contrário, são outros bois. E as crianças são apaixonadas pela festa e fazem parte, e são responsáveis, né? São o futuro da nossa festa daqui a alguns anos, eles que estarão tomando conta de tudo isso aqui. Então a gente tenta passar esse legado aí, essa paixão, esse amor, esse sentimento pelo nosso boi caprichoso. É isso, Gender Lobato mantendo a tradição de não falar o nome do boi contrário, é o boi garantido, né? Boi bumbá garantido, boi vermelho, na Baixa do São José. A gente faço aqui eu tenho aqui essa tarefa justamente por conta dessa manutenção da tradição. É uma questão. Eu deixo com você essa parte aí. Tá bom. Aliás, viu, João, eu nunca tive a oportunidade de poder ver o boi lá na Amazônia, né? Mas me diga se é verdade mesmo. A maior marca, uma das maiores marcas do mundo, que é vermelha, o único lugar do planeta que o produto dela é azul, é devido à força de vocês lá, que é o refrigerante. É isso mesmo? O presidente Gender pode até falar melhor do que eu. Isso aconteceu há alguns anos. E acontece também, tem uma marca de cerveja também que é vermelha, e lá no curral, lá no Zeca Chibelão, que é o curral do Caprichoso, essa marca vira azul. Tem banco também, banco que é vermelho. Exatamente. Todos os nossos patrocinadores, os que são amarelo ou verde, eles continuam nas cores tradicionais, mas quando eles vão para o curral, independente de serem verde, de serem vermelho, eles se transformam na cor azul. Então, imagina só a concorrência da nossa maior patrocinadora, que não usa azul sob nenhuma hipótese, e aí, quando chega em Parintins, ela se transforma literalmente em azul, assim como a nossa cervejaria que patrocina o festival da mesma forma. Eles produzem as latas azuis do Caprichoso e as latas vermelhas do Boi Contrário. Esse ano, especificamente, novamente, a nossa patrocinadora Master, ela já tinha desenvolvido uma lata azul em homenagem ao Caprichoso. Então, realmente é uma tradição. A gente, por exemplo, você que usa qualquer cor, que puxa para o vermelho, por exemplo, um laranja, um cor de vinho, você não pode entrar no nosso curral usando essas cores. A gente tem lá, nós temos lá um colete
que é que a gente veste a pessoa para que a pessoa também não deixe de poder brincar dentro do nosso curral. A pessoa veste um colete azul e essa pessoa pode entrar. Tem um fato interessante, uma vez um governador do estado do Amazonas, hoje não é mais governador, já é senador, ele estava com uma camisa cor de vinho e ele foi a Parintins e ele tinha feito a doação de algo muito significante para a cidade. E aí a comitiva dele entrou no galpão, onde a gente produz as nossas alegorias, e ele foi barrado pelo administrador do galpão e disse: olha, governador, o senhor me perdoe, mas aqui o senhor não pode entrar, o senhor está de cor de vinho. E aí conseguiram um colete para ele, então ele entrou, e ele sempre conta essa história. Mas isso, na verdade, faz parte de uma rivalidade sadia, faz parte de uma tradição. Eu, particularmente, não uso vermelho, embora seja flamenguista, eu uso sempre as minhas camisas azuis do Flamengo, exatamente em respeito ao nosso boi caprichoso. Viu, João? Bacana. Viu, João? Inclusive, eu fiz essa provocação, até agora, para dizer a verdade, eu passo até a minha percepção para o Tatu, que você pega o planeta, as grandes marcas, elas entendem, elas respeitam os nossos grandes movimentos, elas estão atentas a toda essa grandiosidade que a gente está podendo ouvir hoje aqui. Confesso que eu fiquei assim bastante impressionado com a sua colocação, porque eu sou de São Paulo há 7 anos, eu moro no Rio. E em São Paulo a gente tem a questão da quadrilha, mas é uma quadrilha local, regional, e ela é muito, até onde eu tive a oportunidade de ter contato, né? Ela não é a mesma quadrilha que quando eu chego no Rio. Porque quando eu chego no Rio, eu vejo a quadrilha que tem claramente, né, a influência que aí a gente vê das grandes quadrilhas, né, nordestinas, e aí você fala que já está, inclusive, no norte, né, e você vê que, inclusive, várias pessoas, até mando minha saudação a todas as quadrilhas do Rio de Janeiro, que falaram, pô, precisamos de ajuda, nós precisamos estar lá, precisamos estar na live, precisamos estar na live, e se faz representado por você tão bem, né, que você fez a menção, e a gente vê a grandiosidade que é isso, né, é algo que me parece que veio inicialmente de Portugal, porque como veio também, agora fico sabendo, né, que veio pelo menos um primeiro momento da Itália com o boi, né, através do gender. E aí depois nós vamos falar da Alemanha lá embaixo, com relação ao Royal, mas é algo assim que o Brasil ele tem a qualidade, os governantes, de maltratar as nossas marcas. Né? Quando a gente fala, eu falo a nível federal, porque eu vejo muito o esforço a nível local. Então, quando eu vejo o Royal falando, nitidamente eu vejo assim, o seu esforço local. Né? A união local que fez um produto, fez um destino. Né? Aí eu vejo o Parintins, o esforço local que fez um destino. E aí eu pego, né, e vejo contigo, o Tatu, que é uma coisa que necessita de... Você não é um destino, você tem os destinos. Né? Caruaru, você tem outros grandes destinos, mas pelo que você passa é uma coisa muito mais permeada, muito maior. Né? E que o governo a nível federal... Né, ele não tem ele tem olhar nenhum. Esse congresso, inclusive, ele nasce até com uma questão de resistência, porque nós estamos sendo massacrados, né, talvez como nunca na história, desde que a gente nasceu como país. Porque até o Dom Pedro, ele era um artista, ele era culto, porque ele mesmo fez o hino na independência, né, tocava piano. Né? Então, repara que o seu esforço, né, é tão valoroso. E que, aí pergunto, vocês já têm o conceito de fazer um memorando nacional, buscar o reconhecimento, até você comentou do Senado, mas em que pé está ser reconhecido como patrimônio material, e a partir daí você ter uma unidade nacional, né, como você representa, como você está no sentido de, não só de defesa, mas de reconstrução do tamanho que você estava, que você passa claramente que vocês estão, né, diminuindo. Como a cultura do Brasil, de modo geral. Bem, rapaz, eu fico aqui pensando, né? Eu vi o Marcelo falando aqui, eu falei, rapaz, quem diria que eu estaria falando com o Marcelo, lá de Blumenau, do festival que faz, aqui com o Jander aqui, lá do norte, eu que sou doido para ir lá conhecer esse boi lá, mas eu ainda vou lá. Aí me veio na cabeça aqui, aí me veio mais ou menos assim, que nem a gente fala, assim, como eu sou marcador de quadrilha... Então, beleza, ó. E como eu sou marcador de quadrilha junina,
e sou vascaíno, graças a Deus. Tá, Jander? É um flamenguista, é um vascaíno aqui. Aí eu fico pensando assim, como eu sou marcador de quadrilha junina, eu vou falar um pouco dessa parte, mas iniciando mais ou menos assim. Acredite, minha gente, é coisa de se espantar. As quadrilhas juninas do Brasil, quando dançam, faz o povo se animar. Porque sair das covas do defunto, os peixes eu já vi sair do mar. Os anjos descem do céu só para ver vocês brilhar. E nesse brilhar, eu vejo aqui 3 culturas, uma no sul, uma no norte e uma no nordeste, vamos dizer que é Brasil todo, mas é mais nordeste. Quando você vê essa miscigenação, quando você vê esses 3 cacuetes que essa cultura traz aqui, quando você fala a questão nossa, graças a Deus esse movimento nosso está crescendo, ele está vendo que de fato ele já foi muito grande, mas que quanto mais você permeia na competição, você às vezes, como eu tenho dito para muitos, eu falei, ou você de fato, meu amigo Naldinho, aí. Amém. Amém, Senhor. Paraíba, rapaz. Amém, Senhor. Paraíba, viu? Naldinho Flores, companheiro. Os últimos serão os primeiros. Com certeza. Os primeiros. Então, aqui, parabenizar meu amigo Naldinho aí, de 30 anos aí. Naldinho mora hoje onde existe uma briga. Aí, enquanto lá no norte, eu não vou falar o nome do outro, senão o presidente fala aí. Mas Naldinho mora hoje entre Caruaru e Campina Grande, onde tem o maior, e de fato o maior São João do mundo, de fato os dois aonde vive o rei. É o garantido e caprichoso daqui. Isso, então olha só, e que durante um mês preserva de fato a festa tradicional, que é Caruaru e Campina Grande, e que de fato valoriza, além da banda grande, que vai receber o cachê grande, mas valoriza a quadrilha junina. Enquanto que os municípios pequenos deveriam estar fazendo isso, temos o seguinte, uma grande lei nacional no qual o movimento junino ele está se organizando. Seria feito o seguinte, parece, se não me engano, seria 27 de junho, que é o dia do quadrilheiro, o Brasil todo estaria aqui no meio de semana para a gente, o seguinte, defender a classe nossa aqui dentro. Porque parece que toda vez que chega aqui em Brasília, que enche aqui, a coisa se resolve. Enquanto a gente fica resumido, cada um, exemplo seguinte, seu canto, a coisa não se dá certo. Então, assim, a gente quer fazer com que vire lei. Como existe a Lei 11.438 do governo federal, que é a lei de incentivo ao esporte, que essa mesma lei de incentivo ao esporte, que ela possa também atingir o movimento junino. Porque vai dizer, mas o movimento junino é só cultura. Opa, peraí. O movimento junino ele é cultura quando a quadrilha junina está dançando. Mas quando ela está fazendo o desporto, que é um ensaio dela que ela faz durante 6 meses, ela está fazendo atividade esportiva e cultural. Então, essa ideia nossa é que essa lei também passe dentro aqui do Ministério da Cultura, que ela passe também a vir para o movimento junino, no qual essa lei, ela te dá de 1% a 3% por fomento da empresa, como ela te dá de 6% a 9% da pessoa física para investir no próprio grupo de quadrilha junina. Só que isso o Estado não divulga, porque se o Estado divulgar isso, o Estado deixa de arrecadar. Então está na hora desse movimento nosso, está na hora dessa Câmara de Deputados Federais aqui, que eu moro do lado dela, está na hora desse Senado aqui, de fato, reconhecer. Está na hora desse movimento junino nosso. Vai vir eleições agora, tem os nossos representantes do terceiro setor, tem os nossos representantes do movimento junino. A partir do momento que você faz um clamor popular nacional, que você elege o maior número de prefeitos e de vereadores do movimento junino, você vai se fortalecer para quando chegar 2022, você fazer um grupo voltado para o movimento junino, e que não seja somente o movimento junino, está na hora desse nosso terceiro setor, nós que fazemos a cultura popular, está na hora da gente se organizar. Se a gente se organizar, não tem como dar errado. E aí o seguinte, desde o boi, desde a cultura popular, desde o movimento, qualquer movimento em si. Então, se a gente se organizar, os nossos estarão lá dentro, principalmente os nossos do terceiro setor. E seja bem-vindo, Naldinho. Obrigado, Hamilton, pelas essas palavras maravilhosas. E por isso eu vou passar já, Marcelo Groy, eu vou pedir para o Naldinho fazer aqui a colocação dele, Naldinho, explicar um pouco como é que a sua atuação em meio à pandemia e saudar aqui as pessoas que estão saudando aqui você aqui no chat. Salve, Naldinho. Antes de tudo, gostaria de agradecer, primeiro, por essa oportunidade ímpar. Dá para ouvir aí a voz? Tá tranquilo? Muito bem. Ok, para mim que eu estou meio aqui aéreo. Não, mas, tá, obrigado. Então, antes de tudo, saudar a essa mesa que realmente é de se referenciar
Aqui está a cultura pura, nua e crua, como bem o Tatu já frisou, com outras palavras, claro, mas eu quero falar especificamente do Nordeste. O Nordeste, por ser, no caso das manifestações populares, dos festejos juninos, é uma terra totalmente jogada ao escanteio, né? Os nossos deputados, o Tatu tem visto eu reclamando muito disso, os nossos deputados federais, os nossos senadores, eu digo de todos os estados do Nordeste, não é só Paraíba, não. Paraíba exclusivamente, porque tem o maior São João do mundo, e Pernambuco, porque tem o melhor São João do mundo com Caruaru. E como eu costumo sempre dizer, Jander, aqui, Campina Grande e Caruaru é como se fosse o garantido e o caprichoso aí na festa de Parintins. É aquela briga gostosa, né? Cada um quer ganhar, mas, na verdade, os dois é quem saem ganhando, né? Só para você ter uma ideia, o impacto dessa pandemia no geral do festejo junino, do que o festejo junino ocasiona, chega somente em 4 estados, né? Praticamente Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Eu não estou citando nem os outros demais, mas nesses 4, segundo a Folha de São Paulo também levantou, chega a quase 2 bilhões que deixaram de circular nessas 4 regiões. Vejam só que coisa grave. E, assim, Tatu bem colocou. E dessa parcela, para onde é que vai as migalhas da cultura popular? Ou bem dizer, para as quadrilhas juninas, que é quem realmente trazem os turistas para os seus municípios, para os seus estados. As quadrilhas juninas ficam relegadas sempre a 6º, 7º, 8º plano, quando se fala em organizar São João no Nordeste. Eu acho isso uma injustiça tremenda, entendeu? Quando se fala em fazer festejo junino no Nordeste, que os prefeitos começam a chorar porque não tem verba para isso, verba para bandas somente só. Eles só pensam nisso. Tudo bem, as bandas animam, alegram o São João, mas, pelo amor de Deus, as quadrilhas juninas é quem movimenta o comércio local, de costureira, de casa de tecido, de artesãos, de coreógrafos, de figurinistas, de cenógrafos. Olha, o teatro encontrou nas quadrilhas juninas um campo que até então era só de caixa. Quem sabe o que é caixa no teatro sabe bem o que eu estou falando. Só aquela coisa fechada de espetáculo. Então, quem faz teatro hoje tem um leque de opções para se trabalhar hoje com os grupos juninos em todo o Brasil, não é só no Nordeste, não. Eu estou falando do Nordeste porque é a minha região específica, e hoje, como eu represento a CONACS na região Nordeste, não é isso, Tatu? Então, assim, a gente tem que puxar um pouquinho da sardinha para o que a gente está fazendo aqui. Então, o Nordeste, certo? Para você ter ideia, ela é totalmente desprovida do apoio político no que diz respeito aos grupos que fazem as festas, as manifestações populares no Nordeste. Então, aqui, a minha apresentação já deixando essa mágoa com os nossos políticos, deputados federais e senadores. Sequer eu sou recebido por um deles no gabinete deles. Por quê? Porque é de festa popular. Mas se eu fosse representante de uma banda grande, que deixasse sempre aquele miudinho ali para a campanha de cada um deles, eu era recebido direto. Né? Um empresário que tem 5, 6 bandas de renome aí no Brasil, esse daí, meu amigo, recebe convite à torta e à direita para ir no gabinete tal, gabinete isso, aquilo outro, porque deixa, né, aquele cacauzinho ali para a campanha política. Quadrilhas juninas deixa o cacau ali, ó, onde realmente é de se fazer. Nas costureiras, nas casas de tecidos, onde faz o artesanato que compõe o figurino das quadrilhas juninas, na banda Pé de Serra, que é aqueles músicos esporádicos que só ganham dinheiro na época de São João. Então, gente, esse pessoal está passando fome. Temos que dizer isso. As lives que estão acontecendo aí no Nordeste são maravilhosas, certo? Campina Grande agora fez um São João virtual maravilhoso. Não gosto muito da gestão política lá, mas tem que tirar o chapéu. Eles fizeram um trabalho fenomenal, levaram verba para quem estava passando necessidade, que é o sanfoneiro, que é o zabumbeiro, que é o triangueiro, que é o cantor. Entendeu, Tatu? Então,
os políticos precisam olhar mais para as quadrilhas juninas. Nós somos hoje o segmento da cultura popular mais organizado do Brasil. E eu tenho prazer de dizer isso, porque fui eu que comecei isso lá em 2002, feito um doido, pagando do meu bolso passagem para ir para Brasília, para ir para o Acre, para ir para Manaus, para ir para Roraima, do meu bolso. Eu sou professor, funcionário público estadual, passando a necessidade da bexiga tabaco, você nem imagina, é sério. Não tenho vergonha de dizer isso, sabe por quê? Porque os governantes da gente deixam a gente à míngua. Quem faz cultura popular passa a necessidade mesmo. E é bom que se escute isso, porque é uma mágoa ainda mais para quem é do Ministério da Cultura. Nós, do Nordeste, não participamos de nada do que eles fazem aí de editais. Esses editais dos mestres aí é balela para quem faz cultura popular no Nordeste. Eu falo assim, o pessoal diz, mas o quê? É verdade. Volta recurso e não passam para a gente. Porque os nossos governantes não abrem o leque. Tem que se dizer também o porquê, né? Então, é sério, nós estamos mendigando. Agora, a lei Aldir Blanc veio agora e eu já estou sabendo que para as quadrilhas juninas, não sei se você está sabendo ainda, mas você sabe que eu fui conselheiro do Fundo Municipal aqui de João Pessoa, fui conselheiro do Fundo do Estadual de Cultura, e tenho alguns amigos que são conselheiros do Fundo Nacional. E estes já nos passaram, João Gustavo, Hamilton, José Carlos e o meu amigo Marcelo, já me passaram que vai ter agora um edital específico só para quadrilhas juninas. Por exemplo, todos os estados vão ter um edital que vão contemplar apenas 100 quadrilhas juninas. É bem moral um negócio desse. Na Paraíba, colega, temos mais de 800 grupos cadastrados nas 2 entidades estaduais. No Ceará, vai para lá de 1.000 grupos. Verdade, verdade. Cara, a Paraíba, o Nordeste hoje é o sistema populacional do Brasil, certo? Nós temos, deixa eu ver aqui para ser mais preciso, para não falar besteira, 1.794 municípios, doutor. Tu já imaginou todos esses municípios com grupos mínimos? Isso no Nordeste? É brincadeira. Então, as minhas considerações são essas. O Ministério da Cultura tem que botar pessoas. Eu não estou falando só desse governo aqui, não. Esse governo está terrível, mas teve outros também. Estou falando de todos os governos. Eles botam apadrinhamentos partidários. Tem que acabar com isso, tem que botar pessoas que conheçam o que se passa em cada estado. Entendeu? Ou, pelo menos, para que esse conselho que está aí, Conselho Nacional de Cultura, ele funcione como um elo, um interlocutor do que se acontece lá em cima e do que está passando aqui embaixo. Aqui embaixo somos nós, massacrados, pisinhados, passando necessidade para fazer cultura do nosso bolso. A gente termina a quadrilha, deve mais de 20 mil reais, meu amigo. 20, é isso, não, é um sacrifício não só... É um sacrifício de várias ordens, não só artística, mas também financeira. Exatamente. E é muito importante que a gente tenha essa articulação. É fundamental que se tenha essa articulação, justamente que a gente estava falando aqui ao longo dessa live, que juntos a gente consegue justamente implementar essa questão da diversidade. A cultura brasileira, principalmente a cultura popular, ela é importante, fundamental para o país, justamente por conta da diversidade. Não é um bloco monolítico. A cultura é a quadrilha, é o Oktoberfest, é o Boi Bumbá de Parintins, é o Carnaval, é tudo isso e muito mais. Tudo que eu não falei aqui também. E a gente agora vai passar... eu queria só informar que o Gender Lobato caiu, o presidente do Boi Bumbá Caprichoso. Ele teve uma queda de energia lá em Manaus, a luz oscilou no local onde ele estava e houve uma queda de energia. A gente espera que consiga se restabelecer o mais rápido possível para que ele possa... Aqui comigo também foi realmente esse problema de internet também, logo no início. Por isso, só agora eu vim chegar e peço desculpa a todos vocês por não estar aqui com vocês desde o início, mas estava ouvindo aqui o debate, né? E aperreado para estar aí, ó. Não, mas chegou falando muito bem, chegou falando coisas... Posso falar um minuto nessa fala do Naldinho? Por favor, a gente vai passar, então, passo para você, Hamilton, só um minutinho, depois a gente faz a rodada final. Tá, então assim, olha só, e vale ressaltar também, João Carlos, que nessa fala do Naldinho aí,
Os trios de pé de serra, que é a sanfona, zabumba e triângulo, estão deixando de predominar no movimento junino, porque os grandes artistas, nada contra, Safadão, não sei quem, esses caras têm um estilo deles. O nosso estilo é sanfona, zabumba e triângulo, que é justamente quando tu disse que você teve em São Paulo, tinha um estilo de quadrilha junina, que você teve no... Esse estilo se tem em todos os lugares, em todos os estados, porém, os estados nossos, que era para estar preservando a tradição do movimento junino, esses grandes artistas estão dominando a gente. E vale ressaltar também que no Senado já tem um projeto nosso lá, destinando de 15% a 20% de tudo que for destinado para os estados e os municípios para fazer a festa junina, que 20% desse valor fique em fomento para as quadrilhas juninas. Então, assim, é que nem a questão da Lei Rouanet. Eu quero desafiar agora aqui ao vivo, aqui, se alguém vai colocar exemplo seguinte, uma mensagem agora para dizer para mim quais são os grupos de quadrilha junina do Brasil que foram beneficiados com ela. A maioria não vai. Parece que, assim, Naldi falou bem, parece que tem um complô, entra governo e sai governo, e quando chega para nós que estamos na ponta, não chega, porque a gente não coloca nos projetos nossos o nome de A, de B e de C. E todo mundo passa, só os projetos nossos não passam. Quantos campeonatos brasileiros, quantos campeonatos estaduais a gente já colocou lá para a gente ter esse imposto para colocar dentro dos eventos, para chegar até as quadrilhas juninas, e nunca se chega. Nunca se chega, então é complicado. Exatamente, Hamilton. Obrigado. Mais uma vez, importante sua ponderação aí, sua participação. A gente vai agora, como mudou um pouquinho a configuração da mesa, eu queria passar os destaques finais do secretário Marcelo Groel para falar justamente dos desafios, né? A perspectiva de futuro, como vai ser a Oktoberfest, o que o destino nos reserva, né, com relação a essa festividade maravilhosa, que é referência não só para a região sul do Brasil, mas referência de festa mesmo, e referência de cultura também, porque muita gente esquece que também essas festas, todas elas têm uma base cultural muito forte. A história da Oktoberfest, como o senhor bem colocou aqui para todos nós, ela tem justamente esse lastro cultural importantíssimo. Queria que o senhor fizesse seus destaques finais e mandasse uma mensagem aí de esperança para o futuro. Bom, João, é verdade, eu acho que a cultura passa por um momento extremamente delicado. Se já passava antes da pandemia, agora se agravou, tem se agravado ainda mais sob todos os pontos de vista. E os problemas que a gente tem sentido em relação ao que o Naldinho tem colocado, ao que o Hamilton colocou, são problemas quase que conjunturais já da cultura nacional, né? A falta de valorização dessa cultura regional, né? E eu quero dizer para vocês que Blumenau, apesar de ter essa cultura muito forte alemã, que tem na Oktoberfest talvez uma forma de divulgação mais forte para o Brasil, mas também abraça todo o Brasil aqui, né? Nós temos aqui, para vocês terem ideia, uma associação de nordestinos de Blumenau, uma associação enorme de nordestinos, um número enorme de nordestinos morando em Blumenau. Apesar da nossa cultura alemã, da Paraíba, fundamentalmente da Paraíba, muita gente da Paraíba, muita gente do Amazonas aqui em Blumenau, por incrível que pareça, pela distância. Então, nós abraçamos, apesar da nossa cultura ser uma cultura enraizada, uma cultura alemã muito forte, aquilo que nós somos a capital nacional da cerveja, nós somos a segunda maior festa de cultura alemã do mundo, nós somos a cidade das escolas bilíngues, enfim, de uma cultura muito forte, enraizada, culturalmente forte, porém com problemas também como todos vocês têm. Né? Nós estamos buscando, são desafios, a Oktoberfest talvez seja, recolocar ela a partir do ano que vem, seja o maior desafio do turismo de Blumenau, do turismo de Santa Catarina, pelo seu tamanho, pela sua importância, e como eu disse, é um turismo de experiência, um turismo que busca valorizar a nossa cultura aqui, não é uma cópia do que é feito na Alemanha. Nós temos aqui a nossa visão. Para você ter uma ideia, nós temos quase 120 grupos que desfilam durante 6 desfiles durante a Oktoberfest,
levando a nossa cultura desde as crianças, desde bebês até a maior idade, a melhor idade, pessoas com mais idade, com orgulho, defendendo essa tradição, defendendo essa nossa cultura. E a gente sente que esses desafios são cada vez maiores para a nossa cultura. E nós vamos ter esse desafio de levar a Oktoberfest, sim, que a Oktoberfest vinha num momento muito bom, paralisamos ela, infelizmente, esse ano, de uma forma que não imaginávamos. Aliás, todos os eventos aí, talvez poucos imaginávamos que nós íamos chegar no mês de agosto com praticamente tudo cancelado, mas eu não tenho dúvida, eu sou um otimista, acho que esse setor esses nossos eventos, eles vão voltar muito fortes ano que vem, pela importância que eles são para o Brasil, para o estado de Santa Catarina, fundamentalmente a Oktoberfest. E deixar um desafio para vocês, convidar vocês já com um ano de antecedência, para que venha Blumenau, venha na outubro de 2021, que a gente possa, para que vocês possam vivenciar essa nossa experiência, a experiência da tradição germânica, da nossa gastronomia, das nossas cervejas artesanais. Blumenau hoje tem diversas cervejas, que são cervejas feitas aqui na nossa cidade, na nossa região, cervejas artesanais, que já tem. Eu quero dizer que a maior patrocinadora da Oktoberfest, que é a marca de cerveja Eisenbach, hoje, ela nasceu em Blumenau e foi adquirida pelo grupo Heineken, que é um grupo multinacional, adquirida, mas nasceu em Blumenau essa cervejaria. Então, a gente tem muito que se orgulhar da nossa tradição, nós temos muito que levar essa visão, essa tradição para o Brasil inteiro, para o mundo, e dizer para vocês que vamos voltar, sim, a Oktoberfest não vai acontecer, infelizmente, em 2020, mas que em 2021 a gente vai voltar muito forte, vai voltar com mais alegria ainda, esperando poder receber cada um de vocês, Naldinho, Hamilton, João, José, enfim, o Gender, que não está mais aqui com a gente, esperar vocês aqui, para que vocês venham olhar de perto o que é a cultura, o que é a nossa cultura, o que é a nossa festa, para que a gente possa, através das festas, unir o Brasil inteiro. Tá? Uma boa noite e obrigado, João, José, obrigado aí, Naldinho, Hamilton, Gender, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui do Sul. Quero dizer, voltar, nós estamos aqui com 8 graus agora, Tá frio a beça, eu não sei como é que está na Paraíba, eu não sei como é que está em Brasília, aí no Rio e São Paulo, mas nós estamos com muito frio aqui, calor, e esperamos aí que a gente possa voltar a conversar desse tema extraordinariamente importante, mostrando a diversidade que é o Brasil, que é a nossa cultura. Um abraço e boa noite a todos. Muito obrigado, Marcelo Groel. Gostaria também dos destaques finais. O Zé Carlos quer falar alguma coisa agora, é isso? Para dizer a verdade, até o Groel, primeiro que essa live, e até, viu, Tatu, você estando em Brasília, eu estava preocupado que a gente estava de norte a sul, mas não estava indo para o centro. E aí você de Brasília nos honra, estando lá no centro do Brasil. De festa junina, mas no centro do Brasil. Então a gente pode falar de norte a sul, de leste a oeste. Então estamos representados do norte a sul aqui. Verdade. Apesar de estar no Rio, sou de São Paulo, o nosso mediador é carioca. Não, sou cearense. Eu sou cearense, mas estou no Rio. Então nós somos um discurso geográfico. A cabeça já estava denunciando, viu, Zé? Não é, rapaz? É verdade. Verdade. E você, Groel, você nos representa, muito bacana, porque eu primeiro que represento o Sul, que a gente lutou tanto para ter uma representação do Sul no painel. Mas, mais do que o Sul, você representa toda a diversidade de cultura dos imigrantes que fazem o Brasil. Mas é verdade, o português é um imigrante. Então, daqui mesmo da terra são os indígenas. É o nosso povo indígena. A nossa essência, os nossos irmãos, porque da diversidade nos faz melhor, somos todos iguais, não, somos todos diferentes, e é dessa diferença que nos faz melhor. Então, você representa as festas italianas, as festas japonesas, as festas árabes, judias, de todas as culturas, de todas as culturas florianas,
Por Sim, sinal, que né? nos Todas fazem. as culturas açorianas. Exato, africanas, né? Todas as nossas ancestralidades. Então é muito bacana. E claro, tem uma força muito grande. Mas tem uma força muito grande que o país é. O país, me parece, o Brasil é o país, né, de maior número de sírios fora da Síria. São Paulo é a maior cidade de fábricas alemãs do mundo, inclusive na Alemanha, me parece. Pelo menos esse é um dado que eu tinha enquanto estava lá. Não, nenhuma cidade alemã tem mais indústrias alemãs do que na própria capital de São Paulo. Então, o Brasil ele é tão rico, ele é tão diverso, ele é tão explosivo, né? E que eu lamento, né? Nas palavras do Naldinho, né? Nas palavras do Tatu, né? O quanto a gente precisa realmente cuidar da nossa cultura e da nossa indústria. É uma indústria, é uma cadeia de produção. E o Congresso ele se propõe a isso. Amanhã presencial temos um espaço onde nós possamos nos unir, possamos nos representar. E eu bato muito isso, eu bato nesse momento. Precisamos votar naqueles que nos representam, né? Porque a cultura não tem bancada, não tem uma bancada firme como tem outros setores. O agro tem uma bancada extremamente firme, outros setores, a cultura precisa fazer a bancada, né? E temos representantes, temos pessoas, né, que possam vir do Nordeste, que possam vir de Blumenau, que possam vir, né, de Brasília, mas que nós precisamos nos fazer representar, porque pela democracia não tem outro caminho, é no voto. Zé Carlos, Então, deixa eu só fazer uma palavra na sua palavra, só uma palavra. sim, sim. Eu acredito que a bancada do agro na Câmara e no Senado era quem mais deveria abraçar o movimento junino, porque somos nós quem mais divulgamos seus produtos. O milho, que faz a canjica, que faz a pamonha, a margarina, através da soja. Então, esse pessoal aí é que devia nos abraçar mesmo. Temos representantes, eles que não sabem disso ainda. Desculpa aí me interromper. Bem colocado, muito bem colocado, Naldinho. Perfeito. Muito obrigado a todos, viu? Primeiro que eu vou agradecer, muito obrigado. Eu acho que foi uma live, assim, muito bacana, muito esclarecedora. Olha, estou realmente bem impressionado. Maravilha. Queria agradecer aqui a todos. Hamilton, você tem mais algum destaque aqui, final, rapidinho, para... E o Gender, hein? Desculpa, e o Gender que não está aí. Obrigado, viu, Gender? Muito obrigado, viu? Sua participação fantástica trazendo a Amazônia para a gente. João, Muito gostaria obrigado. de finalizar também rapidinho depois do Tatu, tá bom? Sim. Rapidinho. Por favor, com todos. Eu aqui queria que agradecer esse convite que foi feito para a gente da CONAC, a nível, dizendo o seguinte, nacional, uma live do, assim, com todo respeito à palavra, mas uma live do caralho, assim, estar do lado desses mestres aqui, que assim, que a gente às vezes, não tinha tanta essa aproximação, mas a cultura ela tem esse clamor. Eu vi que entrou aqui agora a minha amiga Nina Severina, sobrinha do Luiz Gonzaga, do Rei do Baião, que mora no Rio de Janeiro. Nina é uma revoltada com isso tudo, com essa instrumentação que vem vindo do movimento cultural, do forró. Nina é uma defensora da cultura popular de raiz, que vem da época do Luiz Gonzaga, que vem da terra batida do pai, do filho. Então, assim, eu queria aqui agradecer, como a CONAC fala, assim que a gente assumimos a CONAC, eu falei, a CONAC, a partir de agora, ela tem que esquecer um pouco a competição e tem que viver o São João. Quando eu digo esquecer a competição e viver o São João, na CONAC hoje ela é 90% a fomentação das quadrilhas juninas através das suas estaduais e 10% a competição, porque tem que ter a competição local que leve até a nacional. Inclusive, esse ano, o Campeonato Brasileiro nosso era em Sergipe, né, Naldinho? Sergipe, e o Gonzagão nosso seria no Rio de Janeiro, com o pessoal parece que ligado ao Flamengo, um negócio assim que queria fazer aí. O pessoal que cuida, parece que daquele. Você vê o Flamengo, né? Que cuida Maravilha. Parece que é do camarote do assim, Flamengo. Aí, quando eu vejo até o nosso amigo, exemplo seguinte, Marcelo, falar sobre a cervejaria, sobre esse pessoal, tudo, para você ver, Marcelo, nós do movimento junino, nós não temos patrocinador nenhum. Olha como é que é a coisa. O maior movimento do país não tem. Por quê? Nós dançamos nas festas deles, que já tem os patrocinadores deles, e não chega nada pra gente. O que chega, às vezes, lá é uma competiçãozinha que você vai lá para disputa e pronto, acabou. Então, assim, de novo, está na hora desse nosso movimento se organizar. Acredito que com essa live que foi feita aqui hoje, eu queria aqui parabenizar o Felipe também do Rio de Janeiro aí e dizer que, de novo,
Se o movimento junino do Brasil se organizar, meu irmão, você que está me vendo no movimento aí agora, você que faz parte desse movimento junino, dizer que o melhor grupo do mundo é o seu, que você vive com ele, que você ensaia com ele, passa com ele 6 meses ensaiando e dançando 2 meses. Tem um coreógrafo aí que é o Naldinho, que sabe bem disso. O melhor grupo do mundo é o seu. O seu grupo é o melhor grupo. Então, que Deus possa abençoar todo o movimento junino do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro. Espero que quem está nos ouvindo aí, a Prefeitura do Rio, existe uma lei aí dentro que precisa ser sancionada, que através dessa lei cultural, os grupos vão passar a se organizar. Então, se precisar de um ofício da Nacional, nós vamos mandar. A gente pede, então, a ajuda dos 2 companheiros aqui que têm acesso a esse pessoal. Então, que Deus possa abençoar todos vocês. E é como diz a CONAC, é possível fazer mais, é possível fazer diferente. E esse diferente, através dessa live aqui, que é a primeira nacional que é feita, espero que é a primeira de muitas outras, espero que a próxima seja presencial, com muita gente, espero que Deus possa abençoar cada um de vocês, a cada um diretor, a cada um que cuidou dessa live aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, agradeço demais aí pelas palavras, Naldinho, Marcelo Groel, Hamilton, obrigado aí pelas palavras aqui que você colocou, Marcelo Groel, Naldinho Flores, muito obrigado aí pela sua participação, que foi extremamente fundamental aqui para a gente, tá bom? Vou agradecer também em nome do Gender Lobato, que não esteve aqui com a gente nos minutos finais, por conta da queda lá que aconteceu, e gostaria de chamar vocês também para continuarem participando, assistindo, comentando e enviando as perguntas, né, para o Congresso Brasileiro de Cultura, que é feito por todos e para todos, né? O Congresso Brasileiro de Cultura. Opa! Não. Faltou minhas considerações, que eu disse que seria breve. Sim, o Naldinho. Faltou o Naldinho. Naldinho, perfeito. Perdão, por favor. Termine. Seus destaques finais. Bem, primeiramente dizer ao meu amigo Marcelo que há 10 anos atrás eu levava a quadrilha para o Oktoberfest, viu? Não só para o Oktoberfest, mas também para o Encontro das Nações, Brasil Todos os Tons, lá em Florianópolis. Tem um projeto meu na Fundação Franklin Cascais, que o senhor deve conhecer bem, que é a Fundação de Cultura do município lá de Florianópolis, da qual nós iríamos transformar, primeiro Santa Catarina, certo? Depois expandir tanto para o Rio Grande do Sul quanto para o Paraná a questão dos grupos juninos, fomentando as quadrilhas juninas dentro das escolas. Esse projeto não foi aprovado, como o Tatu e eu já disse lá no início, eles não tinham interesse nenhum nisso, né? Infelizmente. Porém, digo que eu conheço bem o Oktoberfest, já tomei cerveja artesanal, já tomei tudo quanto é cerveja. E, João, que eu sou formado em dança pela Universidade Federal da Paraíba, né? Sou formado em administração também, com pós-graduação em gestão pública e direito comercial. Porém, dizer que o movimento junino, ele hoje passa por transformações bruscas, porque, como eu disse, nós começamos o movimento com uma entidade nacional, depois regionais, e deixamos outros grupos de fora. E outros fomos criando novos mecanismos de imbuir todos esses grupos que ficaram de fora na primeira larva dessa organização. E hoje nós temos aí a CONAGE, né, que foi o Helry que incrementou o Helry Silva. Por sinal, seria uma boa aquisição para umas próximas palestras trazer o Helry Silva. E deixo aqui os meus abraços, Helry. Como também quero deixar também os meus abraços ao pessoal lá da FEJUFAP, na pessoa do meu amigo Dionei Furtado, que é o presidente lá, que organizou o movimento junino lá no Amapá, que estava esfacelado, com também o meu amigo Cláudio Rogério, ambos do Amapá. Então, assim, esse pessoal estavam todos de fora, e hoje, através da CONAC, tem para onde ir, tem para onde mandar os seus grupos juninos. Por exemplo, também quero mandar um abraço para uma pessoa que é tão boa no que faz e no trâmite da cultura, como é o Marcelo, que é o meu amigo Marlon Butão, secretário de Cultura do município de São Luís, lá no Maranhão. Esse ano seria o nosso regional Nordeste de quadrilhas juninas, seria lá. Infelizmente, a pandemia não deixou que acontecesse, mas já está firmado, viu, Tatu? Em São Luís, onde já houve um brasileiro, São Luís, no ano que vem,
com o apoio da Secretaria de Cultura do município de lá, de São Luís, na capital do estado, na ilha. Nós vamos fazer o nosso regional Conage Nordeste, viu? Então, vocês todos já fiquem aí sabendo, convidados, né? Vou entrar em contato com vocês, porque sempre tem um camarote, né, Tatu? A gente sempre bota um camarote para autoridades vir festejar, não só autoridades políticas, mas autoridades diversas, das mais diversas áreas e segmentos também. E deixar aqui o meu agradecimento a todos os que fazem quadrilha no Brasil, lá do Roraima até a pontinha lá do Nordeste. Então, assim, agora é do Carburaí ao Chuí, né? Não é mais Então, assim, nós estamos imbuídos, João, Marcelo e João Carlos, e José Carlos. Nós estamos imbuídos, dentro da CONAC, de uma nova mentalidade, certo? Porque antes era um estado só, era uma entidade por estado. Hoje são quantas tiverem, vem para a CONAG dentro do estado. Tanto a nível norte, e como o Tatu bem disse, a gente faz diferente. Tá? Por isso que nós fazemos melhor, certo? Não quero com isso dizer que não somos melhores do que os outros, é porque a mentalidade aberta, ela flui melhor. Então, fica aqui os meus agradecimentos, primeiro, por essa idealização de reunir movimento junino cultural, da cultura popular junina, movimento da cultura popular dos bois, que também não deixa de ser junino, porque é no ciclo junino, certo? Trazer o nosso amigo Marcelo Grohl, que é responsável por uma das mais belas festas do Brasil, o Oktoberfest. Ela não é só brasileira, ela é internacionalmente conhecida. Né? Traz divisas, traz recursos, como é também lá em Florianópolis hoje. Né? Eu estava assistindo a live passada, que passou antes dessa, falando sobre o carnaval. Se esqueceram de falar dos outros centros de carnaval, inclusive com sambódromos, como lá em Macapá, como lá em Manaus, como, por exemplo, em Florianópolis. Sambódromos maravilhosos, escolas de samba maravilhosas, mas não Porto falam Alegre, viu? Porto Alegre, tem vários. Pois é, porque não falam disso, não é Vitória, verdade? no Espírito Santo. Eu estou dando um exemplo ou outro, mas aí vocês estão complementando. Por que se esquecem de falar desse centro? Porque quando fala em carnaval é só Rio, Bahia, São Paulo. Por quê? Não existe isso. Temos que cuidar de uma cultura como um todo. Né? O bojo ele é muito multicultural, multidisciplinar. Então, quem está aí cuidando das políticas públicas para a cultura tem que ter um olhar de 360 graus. Tá? Ela não pode nacional. É um olhar nacional, né? Um olhar nacional. Isso. Então, muito obrigado por tudo. Como o Tatu mesmo disse, é possível fazer diferente. Então, nós estamos aqui para isso. Muito obrigado mesmo, tá, gente? Desculpa aí chegar já no meio para o fim, né? Oi, convite feito, convite aceito, hein? Viu, Tatu, né? O Naldinho foi convite, o Marcelo Grohl, entendeu? Mas bacana, viu? Muito legal, muito bacana. Nós que agradecemos, Naldinho. E o Gleison Silva, lá de... Oh, maravilha, Marcelo, maravilha. E o Gleison Silva está chamando você para comer um pão de queijo lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, que maravilha. Gente, quando eu chego no aeroporto de Minas, eu tenho que ligar para ele levar um pãozinho para a gente comer lá no saguão, enquanto eu pego um outro voo. Já aconteceu isso várias vezes. Valeu, Gleison. Gleison da Paixão de Menina. Maravilha. Gleison da Paixão de Menina, a esposa da... Isso mesmo, deu amigos nossos gente, também. Muito obrigado para vocês. O nosso tempo está se esgotando aqui. Marcelo Grohl, muito obrigado. Hamilton, muito obrigado também. Naldinho. José Carlos me deu a honra aqui de comandar essa mesa aqui, de tentar bater essas bolas. E quero deixar aqui como aviso final que todos continuem participando, assistindo, comentando e enviando perguntas, né? O Congresso Brasileiro da Cultura Rio 2020 vai voltar na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, com o tema A Tecnologia e a Educação na Cultura do Amanhã. Tema bem importante, né? A primeira live vai abordar a relação entre a educação e a cultura em nossa formação, que vai discutir as estratégias educacionais de transmissão cultural no ensino público e privado, com os debatedores Pituca Nirobi, grande amiga, escritora de literatura afro-brasileira, Algemiro da Silva Carai Mirim, professor da etnia Guarani,
Cláudio Rogério, produtor cultural do Amapá, e José Brito, gerente do canal Futura da Fundação Roberto Marinho. Às 20h30, na segunda live do dia, teremos a live A Tecnologia Integrada à Cultura, que vai debater novas ferramentas e plataformas para a reinvenção do mercado cultural. Para tanto, traremos como debatedores Sérgio Saleitão, secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, e participação especialíssima de Juan Lira, que é ex-secretário estadual de Grandes Eventos e ex-secretário estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Para se inscrever e obter maiores informações, basta acessar o site congressobrasileirocultura.org e as redes sociais do Congresso. Quero desejar aqui a todos vocês uma boa noite e encerrar com as palavras do grande compositor Beto Sem Braço do Império Serrano, que tem uma frase que resume tudo que nós falamos aqui. Quem espanta miséria é festa. Muito obrigado a vocês. Obrigado, um abração.